separar o fora de campo com dentro de campo. Como eu falei ali agora, eu tenho uma pessoa que consegue me ajudar mentalmente, porque não é fácil, da forma que foi. Então, como eu falei, foi um cara que sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim. Eu cheguei aqui hoje com muita humildade, respeitando todo mundo, e assim vai ser daqui para frente, quando eu parar de jogar futebol. Então, como eu falei, só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, e estou muito feliz hoje por esse título. Só para ficar bem claro, se você afirma ser inocente do que está sendo acusado. Sim, com certeza. Bom, tá aí o Bruno Henrique conversando com a gente lá atrás, depois da final da Copa do Brasil, no ano passado. A gente tem aqui também, só para dizer que além do Bruno Henrique, né, mais pessoas foram indiciadas, né? O Vander Nunes Pinto Júnior, que é irmão do Bruno Henrique, a Ludmila Araújo Lima, esposa do Vander, né, que é o irmão ou seja, cunhada do Bruno Henrique, e Poliana Esther Nunes Cardoso, que é prima do jogador. Os três fizeram apostas naquele jogo contra o Santos, né, de que o Bruno Henrique iria tomar o cartão amarelo no Brasileirão de 2023. E aí a gente tem aqui também em matéria apurada pelo GE, prints das conversas do Bruno Henrique com o irmão. A conversa começa assim, no dia 29 de agosto de 2023, 2 meses antes da partida contra o Santos. O irmão pergunta para o Bruno Henrique: ô tio, você tá com 2 cartões no Brasileiro? O Bruno: sim. Quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga para nós, hein? Eu tô aqui adaptando para um português que vocês consigam entender perfeitamente, porque o que está escrito ali às vezes não faz muito sentido. Aí o Bruno responde: contra o Santos. Aí o irmão pergunta: daqui quantas semanas? O Bruno: olha aí no Google. Aí o irmão diz que é no dia 29 de outubro e ainda pergunta: será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? KKKK. O Bruno responde: não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Aí o irmão do Bruno diz: boa, vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Aí tem um novo print, né, do dia 7 de outubro, né, uma nova troca de mensagens entre os dois. Nesse mesmo dia, o Flamengo jogou contra o Corinthians, na 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique pergunta para o irmão: Juninho, você consegue fazer um Pix no valor alto da sua conta? Aí o Vander responde: consigo, BH. Qual o valor? O Bruno Henrique: 10 conto, ou seja, 10 mil reais, né? E o Vander: consigo. Aí o Bruno Henrique diz: me manda seu Pix aí que vou te mandar os 10k. O Vander, irmão do Bruno Henrique, diz: fazer gol, hein? Aí tem um palavrão, né? Tá no meu cartola. O Bruno Henrique responde: e você transferir pro Pix que eu vou te mandar aí. Aí o Vander manda um número de CPF, que a gente claramente não vai exibir aqui, né? E o Bruno Henrique diz: você não pode ser, temos nomes iguais. Aí o Vander, que é o irmão, diz: vai dar ruim? O que era? Aí o Bruno Henrique: vai, negócio de aposta aqui. Aí o Vander termina: uai, dá essa ideia aí que vou apostar aqui, tô precisando de dinheiro, kkkk. E aí pouco mais de um mês depois da partida entre Flamengo e Santos, né, no dia 9 de dezembro, a polícia encontrou uma outra conversa entre o Bruno Henrique e o Vander, irmão dele. O Bruno Henrique diz o seguinte: esse aqui tá pesado, não dá pra você não. Aí o Vander: se eu ganhar R$1.000 tá bom, se for coisa certa. O Bruno Henrique diz: tem que ser 10k todo fim de semana. E o Vander diz: ah tá, eu ia apostar agora, tô precisando de 1.000. Ia apostar agora, manda numa conta de terceiro e ele me manda. O Bruno Henrique: tô vendo aqui já, você não dá. E o Vander: entendi. Caramba, né? Tô trocando a palavra aí. Caramba, viu? Meu olho até brilhou. Dá para tomar cartão hoje, não? O Bruno Henrique diz: dá não, tenho um já. Aí o Vander: deu certo, consegui aí. O Bruno Henrique ainda disse: deu, lajinha, que eu não sei o que é, né?
Aí o Vander diz, boa, kkk, só comemorar agora. Tá apostando vitória ou cartão, algo assim? Aí o Bruno diz, não é nada disso não, parada de cavalo. Aí o Vander, tá. E aí tem um outro papo no dia 16 de outubro, ou seja, o Bruno Henrique está apostando em cavalo também, né? No dia 16 de outubro de 2023, 2 semanas antes do jogo contra o Santos. Aí o Vander, fala tio, bom ou não? Aí o Bruno Henrique, fala aí, beleza, o Vander? Sim, e você? O Bruno Henrique, beleza. O Vander diz, tá com 2 de novo, hein? Quando for o terceiro, avisa eu, kkkk. O Bruno Henrique, caraca, me chamou pra falar isso? Tá de brincadeira, né? Aí o Vander, claro que não. Aí depois tem uma outra conversa no dia 31 de outubro, véspera do jogo contra o Santos, que é quando o Bruno toma o fatídico cartão. Ele já tinha tomado um cartão contra o Botafogo e esse seria o terceiro. Seria um terceiro cartão. O 6º cartão dele, é o terceiro dessa série. Aí o Bruno Henrique diz, aí, lembra a parada que você me perguntou uns tempos atrás? Aí o Vander diz, do quê? E aí a conversa é interrompida e o Bruno Henrique acaba aí a conversa. Então, diante desses prints, dessa troca de mensagens, a polícia resolveu indiciar o Bruno Henrique. A situação não é fácil, né? A conversa, ela dá muita margem para interpretação. E o que será do Bruno Henrique a partir de agora, de como o Flamengo vai lidar com a situação, o próprio Bruno Henrique, é o que a gente vai ver a seguir, né, Massu? Vamos lá. Em que estágio estamos, né? O que significa o indiciamento? Significa que houve uma investigação da Polícia Federal que concluiu pelo indiciamento do jogador. Ou seja, ela entende que o jogador e os outros apostadores, a partir de agora, devem ser julgados por isso. É evidente que vai ter todo um processo, direito de defesa, ele vai apresentar as suas razões, enfim, vai ser ouvido. Do nosso lado, como tudo isso surgiu há minutos antes, poucos minutos antes da gente, a gente vai precisar ainda um acesso completo ao relatório da Polícia Federal. A gente tem agora esses prints que são colocam o Bruno Henrique numa situação absolutamente desconfortável, mas ainda tem algumas interrogações que talvez a gente só vá responder com o acesso à íntegra do relatório. Por exemplo, o que a gente sabe até agora, que me parece inequívoco, o Bruno Henrique planejou tomar cartão amarelo no jogo contra o Santos. Informou isso a um parente, no caso a um irmão. E soube, através do irmão, que o irmão, e não sei se e outras pessoas, mas no caso da conversa que a gente tem, soube que uma pessoa ao menos apostaria nesse cartão. Isso foi dito a ele. Isso. A partir daí, se esse cartão, se ele planejou tomar contra o Santos por decisão da comissão técnica na ocasião do Flamengo, porque o jogo seguinte seria um jogo com o Palmeiras importante para o campeonato, é uma hipótese. Se isso foi feito já pensando em aposta, isso a gente não tem como concluir, né? Se o Bruno desaconselhou alguém da família a fazer a aposta ou não, qual foi a reação dele diante disso? E são detalhes que para você incriminar o jogador, eu não tenho os elementos. O que eu tenho para dizer é, os prints criam uma situação bastante desconfortável, difícil, não vai ser simples para o Bruno Henrique, vai precisar ouvi-lo para ouvir o lado dele e saber se ele consegue comprovar a inocência diante dessa investigação, mas ainda há para mim algumas interrogações que a gente não dá para sair aqui apontando o dedo e tirando conclusões precipitadas. O que eu tenho certeza, cada vez mais certeza, eu me lembro que eu disse isso aqui um dia, e lembro até que vocês não concordaram com a minha tese, o que está aí é absolutamente um direito. Uhum. Eu continuo dizendo, o futebol o dinheiro das apostas foi o grande, talvez o único, mas o grande em termos de volume, dinheiro novo que entrou no futebol nos últimos muitos anos. E o futebol, como ambiente, se preparou apenas para receber este dinheiro. Patrocínios, inclusive nós somos patrocinados aqui, o nosso canal, a empresa que a gente trabalha, tem inúmeros patrocínios de casas de apostas, as competições levam o nome de casa de aposta, o Campeonato Brasileiro leva o nome de casa de aposta, as placas em torno do campo têm diversas casas de apostas, enfim.
O futebol se preparou para isso e se preparou menos para educar os profissionais que atuam no jogo sobre procedimentos. É evidente, você na época argumentou e eu concordo, é óbvio que jogadores devem saber que não podem manipular eventos de um jogo. Mas quando eu falo em educar sobre a entrada desse elemento novo, significa que eles não podem, inclusive, se comunicar com as pessoas. Por exemplo, já é uma atitude antiesportiva por natureza, mas muito natural no jogo, se forçar cartão para forçar suspensão em jogos que são escolhidos. Acontece desde que os cartões surgiram. Mas diante da entrada desse elemento novo, os jogadores não deveriam ser, inclusive, instruídos a não compartilhar esse tipo de informação com ninguém, porque eles podem acabar sendo... Imaginemos que o Bruno Henrique fosse inocente na história, apenas compartilhou com um parente que ia tomar um cartão no jogo. Não estou dizendo que ele é, não estou dizendo que ele não é, porque eu não tenho elementos, e concordo que os prints deixam o Bruno Henrique numa situação muito difícil. Mas que ele apenas tenha dito isso, tenha dito que era um planejamento, que ia tomar contra o Santos, porque fosse o planejamento do clube. Ele pode ser envolvido a partir de uma conversa teoricamente inocente, com apostas ilegais feitas com base numa informação interna do clube que foi chegada. Agora, até para a questão de ser seja um planejamento de comissão técnica, seja um planejamento de um grupo organizado para apostas, eu não sei se chega a esse ponto, porque os valores são muito pequenos, inclusive, para o que é um salário de um jogador de futebol. Outra interrogação que fica, entre essa conversa e o cartão contra o Santos, são 8 jogos. Se for de fato algo organizado para tirar partido através de aposta, é um risco enorme que todo mundo corre, né? Claro. O jogador passar 8 rodadas até o jogo contra o Santos para conseguir tomar esse cartão. Então tem muitas interrogações que acho que a gente vai precisar ter acesso ao relatório completo da Polícia Federal, ao inquérito, para ter todas as respostas. De novo, não estou dizendo que o Bruno Henrique é inocente, tampouco que ele é culpado. Estou dizendo que os indícios são fortes, lamento muito se for verdade, porque é mais um tiro no coração da integridade do jogo, da percepção de integridade, que é a essência e a alma do esporte. Mas acho que a gente vai precisar ter, a partir de agora, trabalho para nós, trabalho da imprensa, investigar, continuar essa investigação, ter acesso a todo o relatório e tentar entender a situação mais a fundo. Não é fácil, né?